está em Rio Grande do Sul? 44 anos eu estou no Rio Grande do Sul. Nossa. Eu me sinto gaúcho. Quando eu Não. venho do Rio de Janeiro, do Nordeste, sei lá onde eu vou, que eu chego de Santa Catarina para cá, eu sinto que eu estou indo para casa. Uhum. Eu me identifiquei com essa cultura aqui, um pessoal simples, um pessoal agradável, um pessoal que, sei lá, festeiro, mas trabalhador. Uhum. Então eu me senti em casa. Uhum. E até hoje, aí tem alguns jovens que falam assim, você não é gaúcho? Eu falo, sou mais que é você. 44 anos 44 vivendo anos. aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós, todas as quintas-feiras à noite, nos sentamos à mesa, né? Como é importante nós compreendermos e darmos valor à mesa que nós sentamos, mas principalmente com as pessoas que se sentam junto com a gente. E nesta noite nós temos uma pessoa muito ilustre aqui conosco, que é o pastor Antônio Vieira Feijó, carinhosamente conhecido aqui na igreja como Pastor Feijó. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Eliana, muito obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Com certeza, trazer alguma palavra de incentivo, de aprendizado e também mostrar para as pessoas que a gente nunca pode usar a palavra não. Só aquela que está na Bíblia. Não temas que eu sou o seu Deus. Essa a gente não pode, mas a palavra não existe. A gente podia riscar ela do dicionário, porque ela sempre atrapalha a gente. Nós temos que ir sempre além daquilo que nós precisamos. Então, eu quero dar boa noite, bom dia, boa tarde e quero saudar esse público que está nos ouvindo. Ok, seja qual for o horário que você nos assiste, então tá aí, né? Nossa saudação para você. E olha, você já viu nessa introdução do pastor Feijó que ele é uma pessoa do sim, é uma pessoa positiva. E por isso a gente faz esse programa. A gente faz esse programa com esse intuito de trazer para a tua vida edificação, né, para que você possa, de repente, até sair do lugar que você está, muitas vezes resmungando da vida e insatisfeito com alguma coisa, e dizer sim para a vida, né, pastor? Então, vamos lá. Qual é a sua formação, pastor? Pastora, primeiramente, eu me formei em técnico em mecânica, mas eu não gostei de mecânica. Eu tenho um diploma de mecânico, mas nunca trabalhei. Uhum. Depois eu fiz um curso técnico de curtimento, que isso aí é curtir couros, inclusive é um curso químico, né, da área de química. E em seguida eu fui para a faculdade. Tive tantas dificuldades, porque já era casado, e as faculdades federais e estaduais a gente podia só estudar de tarde e à noite, o dia todo. E eu tive que ir para particulares sem dinheiro. E aí eu fui trabalhar numa empresa suíça, e Deus foi tão maravilhoso para mim que o dinheiro veio da Suíça. Eu fiz 3 faculdades logo em seguida. Olha. Eu fui bacharel em química, eu fui químico industrial e também me formei na área de professor, que é licenciatura plena. E daí minha vida acadêmica começou aí. Mas não foi aí que começou a minha vida. Minha vida começou no interior do Espírito Santo, lá no meio do mato. Ele não é gaúcho, ele é capixaba, pastor? Capixaba. Ah, Espírito capixaba. Uhum. Foi lá que começou a minha vida. Qual né? cidade, pastor? Cachoeiro do Itapimirim, mas no interior, um lugar Sim. chamado Burarama, no meio das montanhas, cafezais, alambiques, e nem posto de gasolina lá tinha, hoje já tem, Eita. mas foi lá. Lá uma família grande, família de 9 filhos, pai e mãe, sabe? A gente nunca foi pobre, porque a gente nunca tinha mais do que 2 camisas, mas muita comida, andar a cavalo, sabe? Cuidar do gado, tirar leite de madrugada, sabe? Inclusive, até hoje eu vejo aquela fazenda que está lá, que não mora ninguém, mas foi restaurada, o quarto que eu dormia, sabe? Daria de madrugada e tirar leite. E o banho que a gente tomava era um mergulho que a gente dava numa piscina natural que tinha em frente à fazenda. Olha que vida, que infância feliz. Era muito feliz. Então, mas eu sonhava em estudar. Acontece que lá só tinha até a 4ª série. E tu tinha mais irmãos, pastor? Eu tinha 8 irmãos. 8 irmãos. 8 irmãos, eu era o mais velho. E
muita gente para comer, para dormir. A gente nem tinha cama, a gente dormia no chão das esteiras, né? Aham. Se o pessoal falar isso hoje, o pessoal toma um susto, esses jovens de hoje, que a gente não tinha banheiro, tinha que ir atrás das bananeiras, sabe? Lavar a louça lá fora num coxo de madeira, fogão a lenha, e também estudar com lamparina, não existia luz elétrica. Era assim. Hoje não, hoje está maravilhoso lá. Mas era assim. Mas um dia eu aceitei Jesus. Uhum. A minha vida começou aí divisão de águas. Jesus é a transformação. Olha, a coisa maravilhosa na vida das pessoas é Jesus. Porque ali, quando você aceita Jesus, você divide as águas. Você sai da água e vai para o vinho. Uhum. É exatamente isso. Aí eu aceitei Jesus. Inclusive, eu fui num lugar que lá era proibido pregar o evangelho. Lá as pessoas que aceitavam Jesus eram expulsos da cidade. Mas foi um missionário morar numa ilha do Rio. Rio Norte, o nome desse rio. E ele atravessava numa canoa e ia pregar o evangelho lá do outro lado do rio. E um dia eu fui para lá com meus amigos para fazer bagunça, para atrapalhar a palavra. Uhum. Cheguei lá, na hora do apelo, eu levantei a mão, aceitei Jesus. De verdade. De verdade, eu fui discriminado, eu ia ser expulso se não largar. E outra coisa, eu não podia dançar mais, porque eu gostava tanto, não podia mais nada. E eu falei, pronto. Mas aí meu pai falou assim, larga isso aí, vamos para o Alambique trabalhar comigo, eu preciso do dinheiro que você trabalha lá. Lá o menino ou a menina, com 12 anos, já ia para os canaviais enormes, os alambiques, lá muito alambiques. Uhum. E eu fui trabalhar com meu pai, larguei ali aquela fazenda, trabalhei só 3 meses. Aí o patrão falou para o meu pai, olha, eu vou mandar seu filho embora. Seu filho conversa muito. Seu filho fala demais, ele está atrapalhando os outros. E meu pai veio falar comigo, todo delicado, tadinho. Falei, pai, o pessoal quer fechar minha boca. Eu não vou trabalhar para ele mais. Ou volto para a fazenda, mas Jesus estava ali na minha vida, sabe? Estava ali florando na minha vida. Eu fui para casa, assim, triste. Passei em frente a uma outra fazenda, assim, numa varanda. Tinha um senhor idoso, sentado, mas muito elegante. A gente vive um cara culto, com um jornal na mão. E ele falou assim, menino, vem cá. Boa tarde. Aí eu todo educado, né? Quando eu vi ele me deu boa tarde, não era comum isso, né? Ser pessoas educadas assim. Aí eu falei, boa tarde, como vai o senhor? Ele falou, olha, eu estou aqui com uma missão, vim do Rio de Janeiro. Eu tenho lá uma filha e um genro, que eles têm uma grande pensão de dar comidas, de levar marmitas, e eles precisam de uma pessoa aqui do interior. E eu vi você vindo ali, eu falei, é você. Você quer ir para o Rio? Chorei na hora. Tinha Chorei. quantos anos aí, pastor? Eu mais ou tinha menos? 16 para 17. Tá, já era jovem. Já era um jovem, né? Tinha uma vida ativa ali. Aí eu falei, vou falar com meus pais, minha mãe não queria, meu pai deixa ele ir. E daí 3 dias eu estava dentro do Rio de Janeiro. 64, ano de 1964, Rio de Janeiro. Foi quando o João Goulart foi expulso do Brasil para o Uruguai. Teve a Revolução. Revolução, entrando os militares e jogando papel picado pelaquela cidade toda. Eu nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa, uma cidade enorme, o Rio de Janeiro. E ali a minha vida mudou. Botaram eu num colégio, me botaram num colégio e também uma igreja, Assembleia de Deus, de Madureira, na Tijuca, um lugar muito chique no Rio de Janeiro, pode conhecer quem não conhece, perto de uma praça chamada Sans Pena, ou Sans Penha em espanhol. E eu tive que ficar do outro lado, porque eu não podia atravessar a rua, não sabia atravessar a rua. Toda hora o carro quase me pegava. Eu era um caipira, mas aquele mesmo, sabe? Mas Deus me amoldou. Ali eu comecei a estudar, fiz a admissão, e na época tinha uma admissão ao ginásio. Você fazia um vestibular para ir para o curso médio e o superior. Não, o segundo. Do primeiro para o segundo. O segundo. E eu tinha muito apoio. A filha desse pessoal, ela estava fazendo o curso de professoranda, me deu muita aula de português, tinha um advogado que me deu aula. E eu fui abraçado, eu fui inclusive adotado mesmo, como filho daquela família. Que lindo. E ali eu passei na admissão ao ginásio, fui para o ginásio. Eu me sentia assim, o rei da cocada. Eu estava estudando no Rio de Janeiro. Eu tinha uma bolsa de botar os livros, que era assim de lona, meu Deus do céu. E eu ia todo dia 7 horas para a escola e voltava 10 da noite.
tinha muita segurança na época dos militares, não tinha problemas, Uhum. como o Rio de Janeiro tem hoje. E aí eu fui estudar. Mas aquele sonho, trabalhava muito, eu só tinha meio dia por semana de folga, domingo de tarde. Uhum. Mas eu honrava muito meu Deus. A ceia era à noite. Eu passava bife o dia inteiro em jejum, mas eu ia para tomar ceia em jejum, que era um. Eu queria isso aí, para Era mim uma era bom. oferta de, Era de amor, de né? amor, era maravilhoso. Como Deus me abençoava. O meu dinheiro que eu ganhava, eu mandava tudo para a família. Eu tinha tudo, tudo. Então, olha, minha vida transformou. Hoje eu sou. Então, Hoje, mas peraí, quantos anos tu morou no Rio de Janeiro nessa? eu morei 19 anos no Rio. Ah, foi muito tempo. Lá eu estudei, lá eu me preparei, né? Uhum. Daí depois tu. Por que que tu foi parar aqui no Rio Grande do Sul? Porque é o seguinte, eu fui trabalhar numa empresa suíça, já Uhum. falei, né? Uhum. E essa empresa, ela era um dos maiores costumes do mundo. É uma coisa assim que impactante. E ali teve um curso de química ali, e a direção falou assim: olha, você vai fazer esse curso, eu quero que você passe com notas boas, porque para nós, nossos setores aqui é muito importante. Uhum. E o meu chefe falou assim: depois do almoço você vai estudar, tu não volta para trabalhar, porque você tem que passar. E eu passei em primeiro lugar, Olha. estudei até dizer chega. Eu me enfiei de cara. Até que, eu lembro até hoje, eu tirei 8,35, o segundo lugar tirou 5,5. Meu Deus. Então, eu fiquei famoso, fui para a portaria, letras garrafais, meu nome, e eu fui logo para o laboratório, e eu, sabe, aquela empresa, e logo ganhei bolsa de estudo da Suíça, onde que eu fiz 3 cursos. Uhum. Então, eu me graduei em Química Industrial e bacharel em Química e fiz o curso de professor, que é o licenciatura plena em Química, Uhum. que podia na época da Química, Física e Matemática. Sim, sim. Então, eu saí com essa graduação toda. E com esses cursos técnicos que eu já falei, que eu fiz primeiro mecânica e depois fiz o curso de curtimento de couro, que é um curso técnico. Uhum. E aí, mas essa empresa, depois de 60 anos, eles resolveram fechá-la, que diz que foram trabalhar com material bélico, capital suíço, né? Uhum. Grana, né? Uhum. Eles acharam que costume era muito bom, mas material bélico na época é muito melhor. Era muito mais. Mas demoraram 10 anos para fechar a empresa. E eu, um dia, fui despedido, depois de 12 anos de trabalho, ali, sabe? Isso é muito paternal, né? Tinha tudo que tinha direito. Então eu tive que ir embora. E eu ganhava 10 salários mínimos. 10 salários mínimos até hoje é bom, não é? Claro que Naquela é. época era muito melhor. Sim. Então eu já ganhava esse dinheiro. E eu fui ganhar 5. Aí a sua auxiliar falou assim sobre o pessoal da Assembleia de Deus. Um dia uma falou para mim assim: Deus não vai te deixar você ganhando 5 salários mínimos. Você ganhava 10. Você acha que ele vai diminuir o seu salário? Isso entrou na minha cabeça. E um dia eu voltei lá na empresa, que eles iam botar uma indústria de escola, falei com um dos diretores. Ele falou: não vão botar mais, eles não querem trabalhar mais no Brasil. Mas no Rio Grande do Sul tem 400 curtumes. Nos anos 80, 400 curtumes. E eu vou te enviar para lá se você quiser. Outros 3 dias. Daí 3 dias eu estava dentro de Porto Alegre. Eu vim. Trabalhei só 3 meses num curtume lá em Canabarro. A escola de curtimento da Estância Velha, no mundo só tem 5 escolas. E uma da América Latina está aqui, Estância Velha. Vinha gente do México, de toda a América Latina vinha gente para ali. E eu fui para lá, foram me convidar, fui me buscar. Mas depois, eu era um dos 4 professores no Brasil que era formado e que entendia de couro. Uhum. Os senais, pessoal, era tudo com instrutores. Eu não sabia disso, por isso que me trataram na palma da mão, salário e tudo, e vim eu para a escola de curtimento de Estância Velha. Aí casa alugada, escola para os filhos, tudo maravilhoso. E eu falava: nossa, os gaúchos são demais. Eles são muito bons, eles estão tão diferentes, eles são demais. Alemão ainda, nossa, que maravilha que essa gente são. Mas maravilhoso era que eu era professor dos filhos deles,
E meninos com 20 anos saíam ganhando uma nota preta já na época, mais que um engenheiro. E eu era o professor deles. Uau. Então isso aí pesou muito no Rio Grande do Sul. E olha, eu... Quantos anos está aqui agora, pastor? Tá aí no Rio Grande do Sul? 44 anos eu estou no Rio Grande do Sul. Nossa. Eu me sinto gaúcho. Quando eu Não. venho do Rio de Janeiro, do Nordeste, sei lá onde eu vou, que eu chego de Santa Catarina para cá, eu sinto que eu estou indo para casa. Uhum. Eu me identifiquei com essa cultura aqui, um pessoal simples, um pessoal agradável, um pessoal que, sei lá, festeiro, mas trabalhador. Uhum. Então eu me senti em casa. Uhum. E até hoje, aí tem alguns jovens que falam assim, você não é gaúcho? Eu falo, sou mais que é você. 44 anos 44 vivendo anos. aqui. Olha, Mas... Então eu me identifiquei muito com isso aqui. O Rio Grande do Sul é um país. Uhum. Sempre digo que podia ter separado mesmo, tá? Sim. Por isso que o meu lenço é vermelho, ó. Não é branco, ó, tá? Eu sou do lado dos separatistas, tá? Tem que separar mesmo, também namorava no exterior, né? Uhum. Mas estou aqui, foi muito bom. E quando cheguei aqui, foi diferente. Logo fui convidado para fazer um pós-graduação, que foi um curso de mestrado, 2 anos, assim, especial, que foi o curso de pesquisa de couros, calçados e afins, que, inclusive, foi pago por um órgão do governo que existe até hoje, o CNPq, Uhum. que apoia a área de tecnologia, Uhum. né? E eu fiz esse curso de graça também, sabe? E depois a Fevale me contratou para dar aula. Eu dava aula de química para o pessoal do calçado e do couro, os tecnólogos, né? Uhum. E ali eu trabalhei alguns anos dando aula na Fevale. Mas depois eu arrumei um emprego de viajar, tive que largar. Mas sempre com muito sucesso, sempre fui muito bem recebido. Sempre os melhores lugares, sabe? Sempre os melhores hotéis. Sempre... Foi um agraciado, então. Eu fui. Então, você vê bem lá, desde que eu aceitei Jesus, mudou a minha vida. E a Sim. vida anda mudando. A gente fala foi, irmãos, porque a nossa audiência também que está aí, né? Porque agora está aposentado, né? Pastor, agora está Olha, eu me desfrutando, Mas né? eu não me sinto aposentado, não. Então, até porque aqui no Rio Grande do Sul me chamam de pastor Feijó, me chamam de professor Feijó, e a vizinhança toda me conhece como pastor ou professor. Uhum. Poucos me chamam de Feijó, e quando me chama de Antônio, só minha mulher. Ah, tá aí a coisa também preteou, né? Mas então, estou aqui já esse tempo todo e trabalhando e trouxe cultura para o Rio Grande do Sul. Com certeza, mais de 500 químicos passou pela minha sala de aula, ou senão pelo meu laboratório, que eu sou um professor muito técnico. Uhum. Eu não admito dar aula assim, as pessoas tiram proveito daquilo. Só teórico, tem que ser prático. Uhum. Por isso, quando eu dei aula para o pessoal do curso médio, que eu sempre dava para técnico ou superior, eu levava para visitar empresas, trazia palestrantes. Tem que envolver os jovens em coisas que têm valor, em coisas práticas. Uhum. Hoje mesmo eu escutei falar sobre a vida prática, a natureza, e sobre a vida, como que eu diria, digital. Hoje as pessoas são muito digital, tem gente que não conhece muito da vida, não sabe o que é, né? Andar numa floresta, fazer uma caminhada, sabe, acampar, né? Essas coisas todas. E estão voltando hoje, né? E depois disso tudo, esses cursos todos, eu fiz arquitetura. Sim, eu ia dizer, mas o senhor tem uma veinha para arquitetura. Mas eu tenho um curso incompleto, mas eu tenho. Eu fiquei doente, não pude continuar. E eu me apaixonei pelo paisagismo. Uhum. Uhum. E 45% da beleza de uma construção está no jardim, no pomar, como se diz, no paisagismo. Uma cidade, para ser maravilhosa, ela tem que ter verde, tem que ter flores, tem que ter, sabe, o toque do homem, mas principalmente o toque de Deus, que é as flores e as frutas. Uhum. Tá? Não, o pastor também é viajado, já foi para a Europa, já foi para outros lugares, né? E quando ele volta, o relato sempre tem a ver, né, com o paisagismo. Eu acho isso muito lindo. Quando o senhor foi para, não sei se foi Roma, não, para a Espanha. Não, eu fui né? em vários lugares na Europa, mas a Espanha me encantou, porque primeiro que o povo espanhol é um povo muito alegre, muito bonito, e eu fui lá, eu estava fazendo arquitetura na época, e eu fui lá ver as obras de Gaudí, famosíssimo Gaudí, inclusive a igreja mais linda do mundo, tá no Google,
é a igreja que ele construiu, a Sagrada Família, dentro de Barcelona, que ela tem 13 torres. É uma igreja maravilhosa. Eu sinto que quando eu desci por cima de Barcelona, que é uma cidade vermelha, colorida, eu chorei de tanta emoção, porque é obras maravilhosas. Tanto a obra antiga, ela tem ruas, prédios de antes de Cristo, antes de Jesus, mais de 2000 anos. E lá, se você botar uma câmera assim numa rua daquela, numa praça daquela, no fim do dia você tem um filme que pode passar em qualquer cinema, de belezas, de artistas, de obras, né? Justamente desse arquiteto maravilhoso que é o Antônio Gaudí, que ele tem 7 obras famosas dentro de Barcelona, como o Parque Güell, que tem um banco que tem 152 metros de comprimentos, tudo em forma de círculo, formando como se diz, o babado das saias das dançarinas. Olha que lindo. Então, é coisas maravilhosas. Quando você chega ali, é de encantar. E o lugar de tomar chocolate. Aquele frio, tomar chocolate. Então, tudo isso aí. Mas eu fui em vários lugares. Eu fui também em Roma. E lá também outro lugar que eu abracei uma coluna da igreja de São Pedro. Chorou? Chorei de novo. Olha, aquilo ali era demais, aquele cara lá do Espírito Santo, lá no meio do mato, lá, morava numa casa que nem banheiro tinha. Sim. Por isso na minha casa hoje deve ter uns 7 ou 8 banheiros. Isso aí vem de longe, isso aí é psicológico. Sim, somatizou lá de trás, que não teve, né? Mas olha, é maravilhoso demais. Aquilo ali é lindo demais. Sabe, Roma tem uma arquitetura pesada. Nós ficamos no hotel que você tinha que debruçar, porque a parede era 1 metro de largura para olhar lá fora. Então, eu fui em vários lugares. Paris, aquilo é feito a pincel. Aquela torre maravilhosa, que era para ser simplesmente um evento, virou um ícone mundial, né? A França, inclusive, é espetacular nisso. Inclusive, aquela lá de Nova York, a da Liberdade, Estátua da Liberdade, foi um presente da França. Da França. Que está lá. Então, ela era o arquiteto é o Gustavo Eiffel, né? Fez aquela maravilha ali. Aí meu Deus do céu, aquele frio danado subindo ali, sabe? Tomando chocolates. Olha que coisa boa! Pastor, mas assim, ouvindo a sua trajetória, como o senhor mesmo disse, né? Um caipira que veio lá do meio do mato sem banheiro, né? E que construiu toda essa história. E uma das coisas que eu percebo, né, que tem muito a ver com a busca do conhecimento, né? E agora, depois de tantos anos, depois de tantas viagens internacionais, de tantas experiências em trabalhos diferentes, em tantas oportunidades que se abriram, eu acho que daí a gente consegue entender essa positividade, porque eu posso dizer que a vida foi favorável com o senhor, né? Eu fui, com certeza fui agraciado. E hoje ele tem uma família, tem filhos, tem netos, daqui um pouquinho tem bisneto, porque o neto casou, né? Casou agora. Pois é, gente, a gente tem que falar também das maravilhas que Deus faz conosco e também trazer para esse público atual os jovens que estão aí buscando seus sonhos, né? É que, na verdade, a vida familiar é uma coisa muito importante. Aquela minha família desordenada lá, eu sei que um dia meu pai faleceu, minha mãe ficou com 8 filhos lá, menores. Ela, inclusive, quando o homem vai, a casa perde o valor. A mulher hoje ela tem muito mais força, mas não tinha. Não tinha. A mulher sempre foi muito discriminada, até porque Jesus veio, inclusive, para dar valor à mulher. Né? Mas a mulher, na época 64, aí, era uma mulher mais dependente, que não tinha essa saída para o trabalho externo, como tem hoje, né, pastor? Não ia, não. E nem não tinha trabalho para elas também, não. Também não tinha. As mulheres, quando eu fiz química, só tinha 4 colegas. As mulheres não faziam engenharia, não faziam essas coisas. Não, as mulheres eram muito discriminadas. Era para se tocar piano as chiques, né? Piano, cozinhar, varrer a casa, bordar e esperar o marido casar, né? Mas acontece que a minha mãe ficou lá e a minha mãe se tornou num momento miserável. E eu fiquei sabendo, no Rio de Janeiro, eu estava muito bem, obrigado, né? 22 anos na época, já estava namorando, querendo casar. Sim. E eu fiquei sabendo. Sua esposa é de lá ou daqui? Ela é do Rio de Janeiro. Ela é do Rio. Era carioca, e meus 2 filhos mais velhos também é do Rio de Janeiro. Tá. Já vieram para aqui, já.
Maiorzinhos. gurizinhos. Não, vieram 6, 7 anos, né? E tomaram a cultura daqui também. Uhum. Acontece que eu, sabendo disso aí, eu estava preparando uma casa para casar, eu fiz para minha mãe. Fiz tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha emprego bom, eu tinha do bom e do melhor. Eu trouxe minha família. Uhum. Veio ela e meus irmãos todos. Botei numa casa, ela nunca tinha visto fogão a gás, ela ganhou um. Cama, mesa com Que cadeiras. lindo! E eu fiz tudo isso aí. Aí sustentei eles um ano inteiro. E eles tomaram rumos, sabe, na vida. Tanto que da minha geração, eu sou da área de química, eu tenho uma irmã que ela teve agora há pouco tempo aqui, uma advogada, que fez um trabalho muito bom na vida dela. E os filhos delas, que vieram tudo dessa mulher que era minha mãe, hoje, inclusive quero dizer para os jovens que tem muitas possibilidades no Brasil. Eles voltaram, tem 3 anos de Berlim, fizeram os dois, meus sobrinhos, doutorados. Uhum. Ela na área de ciências médicas e ele na área de línguas. E agora estão indo para Portugal fazer pós-doutorado. E tudo por conta do governo. Vocês têm que buscar onde que está isso, porque existem. Uhum. Existem possibilidades para quem não tem Uhum. ter. Tá? A falta de conhecimento, a palavra de Deus já diz, né? É. Falta de conhecimento que é o problema do homem, né? Destrói, né? Destrói. Uhum. Então, ir em busca. E, inclusive, isso aí. Mas aí a minha mãe veio e ela modificou. Ela foi vender Avon, ela começou a se vestir melhor e andava muito cheirosa e criou os filhos no Rio de Janeiro e todo mundo casou. E hoje não tem ninguém ruim. Sim. Todo mundo está bem, obrigado, né? Formados, eu tenho muitos sobrinhos formados, tem alguns que eu nem conheço, a família é muito grande. Sim, 8 irmãos. Deu muitos netos, muitos É, sobrinhos. muitos sobrinhos, Muitos sobrinhos, é. E eu vim para o Rio Grande do Sul e de vez em quando eu recebo visita. Esse fim de ano agora encheu minha casa de visita. Veio do Espírito Santo, gente que nunca veio, gente que já veio alguns anos atrás. E recebi muitas visitas de lá do Rio de Janeiro, de Natal. E veio um casal que veio lá da Amazonas me visitar, que é um casal de militar. Uhum. E você vê que às vezes a gente solta palavras no ar e a gente é automático. E às vezes a gente está dando conhecimento para as pessoas. Esse militar, ele veio, ele falou que ele deixou muitas lembranças aqui no Sul, foi da minha casa, não foi da igreja. Uhum. Falei, você não quer ir na igreja? Eu falei, não, eu vou na igreja contigo, mas eu vim te visitar. Mas a Amazonas, é longe, né? E agora ele foi transferido para São Luís. Veio passar 15 dias comigo aqui. Passeamos muito. Então, eu fico muito feliz porque nós temos essa capacidade. É um ministério que a gente tem do acolhimento, como que a gente chama esse ministério? Mas é o acolhimento. É acolhimento mesmo, na né? casa da gente. Hospitalidade. Hospitalidade é um ponto alto na nossa vida, sabe? Uhum. Inclusive, nós não aceitamos a receber nossos hóspedes de qualquer maneira. Uma vez fui receber uns hóspedes lá em casa que mandaram uma cesta de fruta e minha mulher falou, nessa aqui não. Não você receber frutas nacionais. O pessoal vem de longe aqui na nossa casa, tem que botar uma cesta no quarto deles, de frutas maravilhosas, importadas e bombons nas bombonières e essas coisas. Sempre teve esse carinho com o povo, inclusive com os pastores, com os povos de Deus, sabe, que visitam a gente. E isso aí, nós marcamos uma marcação muito grande que nós recebemos na nossa casa uma vez, uma semana toda, 49 pessoas de um coral que veio do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. E foi maravilhoso, porque nós não fizemos nada, eles fizeram tudo. Ah, sim, vocês ficaram de férias. Dentro da nossa casa. E você já pensou ouvir o coral todo dia, 6 horas da manhã, cantando na nossa garagem? É tudo muito maravilhoso. A vida, ela traz para a gente maravilhas. E eu quero dizer para o público, né, que está nos ouvindo, que a família é um palco de alegrias, sabe, de felicidades. Claro que tem muitas tristezas também, porque você leva em conta tudo que um familiar faz com você. O estranho a gente não liga, a gente ignora. Mas um familiar, imagina um filho xingar um pai e uma mãe, ninguém suporta isso. Então, às vezes, tem esses problemas dentro da família. Mas quando a família de Deus, ela tem 2 princípios principais. O homem e a mulher, quando se casam, primeiro, eles têm que ter o mesmo Deus. E segundo, amar os filhos. Quem ama os filhos não deixa a mulher ou o marido embora.
Eu escutei um dia desse, daqui do ministério, falou assim: minha mulher um dia me mandou embora. Eu falei: eu vou, se você for comigo, eu vou junto. Você vai comigo? Ela: não vou, não, então também não vou. Então a gente tem que ter compromisso. Aquele dia do casamento, o padre, ou o pastor, ou o celebrante traz aquelas palavras tão belas, né? Dia de muita alegria, muita beleza. Mas tem que trazer em foco isso aí, ó. Hoje, essa mulher vai para minha casa para ser minha companheira o resto da minha vida. Não vai ser tudo rosas, mas vai ser maravilhoso. Nossos filhos que vão vir, nosso convívio. Vai ser dia que vai ter muita comida, outro dia vai ser pouca, mas vamos estar juntos. E não dar oportunidade para o diabo entrar na família, para Satanás ir fazer a festa dele. Porque aonde que tem um casal unido, ali tem uma família unida, e aonde que tem famílias preparadas. Tem igreja, tem na cidade, tem a nação. Sabe, aonde que as famílias são preparadas. Tá? Que aí está a célula da sociedade, né? A família. Então, eu quero dizer para o público que está me ouvindo, os jovens que estão casando, todo mundo, quando olha uma moça bonita, olha um rapaz interessante, que fala: logo casar, vou levar para minha casa essa maravilha. Mas, olha, vocês têm que ter objetivos fortes, que um dia vocês vão envelhecer, vocês vão ter filhos, eles vão ser tudo diferente uns dos outros, que Deus nos fez diferente, nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Mas aonde que tem um casal preparado para costurar como se diz, a alegria de uma família, ali vai existir. Pode morar junto, morar no andar de cima, no andar de baixo, perto, foge de todos esses programas de casais que diz que os filhos têm que casar e ir embora para longe. Vai para longe se for preciso, fica junto também. Se for preciso, fica. Recebe a nora como uma filha, recebe o genro como um filho. Se for maduro para isso, né, mas tem que ser. E quando entra a palavra de Deus, Deus nos dá oportunidade. Todas as grandes oportunidades que o homem teve, foi Deus quem deu. E se você olhar a palavra de Deus, né? Estou aqui trabalhando com a capelania, né? Isso aqui é um grande ministério. Você trabalha com toda a família, você cuida dos velhos, mas os jovens vêm. Vêm os netos, vêm os pais. Então, olha, quando você trabalha com a família, Jesus, se você olhava para ele só andava com gente que não prestava, gente que estava mais da sociedade, endemoniados, prostitutas, cobradores de impostos que roubavam imposto. Era essa gente, sabe? Pescadores que não tinham culturas, não tinha conhecimentos mesmo da vida, né? Mas Jesus veio buscar o quê? Buscar o perdido, buscar justamente o que precisava. Porque os doentes que precisam de médico, nós precisamos de Jesus. E a gente fala uma palavra muito errada. Eu achei Jesus, eu aceitei Jesus. Não, ele nos aceitou, ele nos achou. Olha o filho pródigo, o que o pai falou para ele? Ele estava perdido e foi achado. Foi encontrado. Ele foi encontrado. Vem cá. Então nós temos que ter essa consciência que sem Jesus, olha, as pessoas podem ter uma felicidade muito curtinha aqui, muito passageira. Porque o pecado é uma coisa maravilhosa para se fazer, mas o salário do pecado é a morte, né, pastora? Então, olha, o fardo de Jesus é leve e suave. Aquelas hinos antigas, tá? Manso e suave, Jesus convidando, sempre suave a palavra de Deus. E em Jesus, inclusive, nós temos que se sentir orgulhosos, assim, nós temos que se sentir privilegiados de ser escolhidos para levar o evangelho às pessoas. Porque Jesus não precisava de nós. Nós temos situações na palavra de Deus aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem endemoniado, um homem que matava, destruía os cristãos. Quem é que tinha coragem de ir lá falar: Jesus salva, Jesus... Ninguém tinha, senão ficava sem pescoço, ficava sem cabeça. Jesus foi lá, a palavra de Deus não diz que ele caiu do cavalo, não, mas diz que caiu, né? Era um homem importante, né? Um cidadão romano, né? Viajando, né? A comitiva. Jesus foi lá direto falar com ele: vem cá, o que é isso? O que é que você quer? Me perseguindo, você não sabe o que você está fazendo. Tu vai ver que é bom. O que é bom para tosse, como a gente diz, né? Então, ali, Paulo, se você olhar aqui o Novo Testamento, tem 27 livros, né, pastor? Sim. Tem 13 aqui que Paulo escreveu. O apóstolo do Evangelho, o príncipe do Evangelho. Olha o que Deus faz, a transformação que Deus faz. Ele não fez essa transformaçãozinha da minha vida aqui no século passado e nesse, né? Que eu estou em 2 séculos já, né? Mas ele fez grandes transformações na vida das pessoas. E você, jovem, que hoje está aqui, sabe, desfrutando da tecnologia, de todo esse
esse aparato que nós estamos sentindo agora. Imagina, pega um telefone, você tem na palma da sua mão o mundo nas suas mãos. Você tem história. Você cai no buraco se você quiser, porque tem a história, mais de 5.000 anos de história. E de Jesus para cá tem mais de 2.000 anos. Sabe? A história da igreja, a história da humanidade, sabe? Para você se pautar em cima disso. Não precisa errar. Tá? É que hoje, né, pastor, qual é a história? Agora o senhor falou em história, qual é a história que essa geração está contando? Ela tá nenhuma, porque ela tá vivendo no outro mundo. Então, infelizmente, né? Mas eu acho que hoje a gente teve uma lição de vida, pastor. Uma lição de positividade, de você encarar os problemas, de você encarar a vida, de você lutar pelo conhecimento, de você buscar conhecimento e vencer na vida. Nosso tempo voou, pastor, mas a gente poderia ficar horas ouvindo, porque as histórias são muitas. Ele nem contou muita história, só mesmo a trajetória dele, né? Mas com certeza ele deve ter muita história. A gente chama aí num outro momento para que o senhor possa contar mais história para a gente. O senhor quer dar uma despedida aí para os nossos jovens, para aqueles que estão nos ouvindo? Eu tenho que falar principalmente para os jovens, porque, na verdade, eu dou muito valor às crianças e os jovens. Sabe, hoje, inclusive, Satanás está querendo entrar no rol das crianças, mudando esse tipo de pensamento, desviando as crianças. Que onde tem criança, inclusive ali tem um grande mercado para as pessoas trabalharem, inclusive com tudo. E o pessoal está trabalhando para o lado mal. Tá? E os jovens, né, que já são, que são o momento. Hoje, um jovem de 30 anos já são diretores de empresas, já são estudou, já se formou. E alguns políticos muito famosos que estão aí, que são jovens. Olha, eu quero dizer que vocês têm que tirar proveito, inclusive, desse momento tão maravilhoso que vocês estão vivendo. E eu me sinto também nesse momento, que eu estou aqui desfrutando dele. Sim. Estou desfrutando dele. Só porque eu vou fazer 80 anos, isso aí é bobagem. Eu estou aqui vivo, estou aqui com a minha mente maravilhosa, estou aqui para aprender e ensinar. E olha, e a gente sabe muito pouco de tudo que existe nesse universo. Mas se você aceitar Jesus na sua vida, e você também não precisa ficar sozinho, não. Vai em busca de uma moça ou de um rapaz para a sua vida, sabe? Cada um no seu, né? No seu campo, né? E olha, mas vai com sabedoria. Homens de Deus, mulheres de Deus, e também que saibam ter 3 coisas na vida: amar, servir e perdoar. Esses são os 3 pontos importantes da vida. Eu ofereço para vocês o meu abraço e, se precisar de mim, estou à disposição. Muito, muito obrigada, pastor. Gente, até a próxima. Ouça outra vez, tem muita sabedoria aqui escondida.